Quero ler com os irmãos a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, capítulo 5, versos 12 a 16. Você que está com a sua Bíblia aí pode abri-la. No entanto, para quem não tem a Bíblia em papel ou digitalizada, eu tenho aqui na tela também, para facilitar os irmãos, para que ninguém vá sem receber a palavra pura de Deus. Lucas capítulo 5, versos 12 a 16. Nos diz assim, queridos irmãos, o texto sagrado. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai bondoso, que a palavra do Senhor que acabamos de ler seja explicada, ó Deus, à luz e à unção do Teu Espírito agora, ó Deus, para que todos nós saiamos daqui muito abençoados, ó Deus, pela palavra do Senhor, ó Pai, e que o que Tu tens a fazer em nós, através da palavra, ó Deus, que seja feita, ó Pai querido, a Tua vontade, o que está determinado pelo Senhor, que alcance a nossa mente, o nosso coração, e que nós sejamos fortalecidos pela Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos irmãos, quando o impossível acontece, todos nós sabemos que o ministério de Jesus Cristo foi marcado por realizações impossíveis. Tudo na vida dele tinha a ver com o sobrenatural. Tinha muito a ver com as coisas impossíveis, a começar com a sua concepção, concebido de maneira sobrenatural, e daí então, toda a sua trajetória foi de sobrenatural de Deus. E o episódio que nós acabamos de ler, nos conta a história de um homem que experimentou o impossível na sua vida. E não é diferente de qualquer um de nós. Qualquer um que se achega a Jesus de coração aberto, recebe o sobrenatural de Deus. A nossa vida como cristãos é marcada também. As nossas vidas são marcadas pelo sobrenatural de Deus. Esse homem era leproso. E eu trago a título de introdução para a nossa reflexão, queridos, alguns lembretes contextuais a respeito desse episódio. Primeiro, a lepra era considerada consequência do pecado. Naquele contexto em que Jesus curou sobrenaturalmente este leproso, a lepra era considerada como consequência do pecado. Todos pensavam que quando alguém estava leproso é porque tinha muitos pecados na sua vida. E aquele homem era olhado desta forma. Toda a sociedade judaica olhava para ele como alguém que estava coberto de pecado, porque estava leproso. Um outro lembrete contextual também muito importante: a lepra era tratada espiritualmente. Não havia
cura para a lepra. Hoje sim, já temos a cura para a lepra, não é? Chamada modernamente de hanseníase. Naquela época não havia. Quem sarava de lepra era através de tratamento espiritual, ou seja, era pela fé, era por meio da ministração de Deus. Naquela época só havia possibilidade de cura para a lepra se o tratamento fosse feito espiritualmente. Um terceiro lembrete também muito importante, queridos: a lepra contagiava também animais e objetos. A lepra não era apenas algo inerente ao ser humano, à pessoa em si. A lepra também alcançava os animais e os objetos. Casas eram destruídas. Tudo que estava dentro de uma casa leprosa era destruído. Quando nós olhamos os capítulos 13 e 14 de Levítico, nós vamos perceber que a lepra, ela era contagiosa de maneira muito extraordinária. Ela alcançava praticamente tudo na vida de uma pessoa. E por fim, em quarto lugar, título de introdução, queridos, um quarto lembrete: a lepra existia em vários níveis de gravidade. Tinha lepra que era menos grave, outras mais grave, e assim sucessivamente. E pelo que o texto sagrado nos diz, este homem curado por Jesus Cristo de maneira sobrenatural aqui no texto, ele estava em um estágio muito avançado. A lepra estava assim bem avançada na vida desse homem. E foi justamente no momento mais difícil da sua vida, talvez já no final da sua vida, que tudo começou, que ele se encontra com Jesus Cristo e recebe o sobrenatural de Deus. O impossível aconteceu na vida desse homem. O impossível aconteceu na vida dele. Quando o impossível acontece, meus queridos irmãos, a vida de uma pessoa é completamente mudada. Nesses dias fala-se muito em Natal. Mas o verdadeiro sentido do Natal está no fato de quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e começa então uma trajetória de vida sobrenatural. É quando os impossíveis de Deus começam a acontecer na vida de um ser humano. Isso que é Natal. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto bíblico, a fim de que nós observemos três impossibilidades. Três impossibilidades naquele contexto em que vivia aquele homem. Três impossibilidades aconteceram neste episódio, como eu passo a mostrar aos irmãos na palavra do Senhor agora. Em primeiro lugar, queridos irmãos, impossível ser curado. Observem comigo o que diz o versículo 12, queridos irmãos. O versículo 12 vai nos dizer a respeito dessa primeira impossibilidade. Era impossível aquele homem ser curado. Era impossível. Vejam comigo o versículo 12, e nele vejamos 4 fatos que estão bem presentes nessa impossibilidade. Primeiro, uma situação terminal. Aquele homem estava em um estado de lepra avançado. Olha o que o texto diz, queridos irmãos. O texto diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra.
Eu fui analisar o texto original, que foi traduzido para o nosso português por coberto de lepra, e eu percebi, meus amados irmãos, que a denotação do texto é que não existia nada no físico daquele homem que não tivesse lepra. Flávio Joséfo diz, inclusive, que aquele homem já estava em estado de perder as partes do corpo que iam apodrecendo com a lepra. Aquele homem estava em uma situação terminal. Terrível, terrível. Vocês imaginem uma pessoa assim. O texto sagrado diz que este homem estava coberto de lepra. Coberto de lepra. Impossível ser curado, humanamente falando, é lógico. Não tinha jeito para ele. Não tinha jeito. Um outro fato, queridos, um segundo fato, além de ser uma situação terminal, também uma lei quebrada. Aquele homem quebrou a lei que o isolava. A lei ordenava que o leproso, principalmente na situação em que aquele homem estava, o leproso tinha que ficar isolado. Ele não podia entrar no meio da sociedade. Ele não podia conviver normalmente com as pessoas para que se evitasse o contágio. Naquela época, existiam as vilas dos leprosos, que geralmente ficavam nas encostas das montanhas, nas quais não haviam muitas casas, porque eles se escondiam nas cavernas. Viviam isolados. Mas aquele homem, ele quebra a lei. O texto diz que ele foi à presença de Jesus. Apesar de estar coberto de lepra, ele veio à sua presença. Ele, como que se dissesse para si mesmo e para os outros: eu não estou nem aí para a lei. A única perspectiva que eu tenho de cura é esse homem. É esse que dizem ser o Messias. Então eu vou a ele. E quebrou a lei. Quebrou a lei que o isolava e o separava, deixando de lado tudo o que os homens pensavam a respeito da sua situação. Um dos grandes problemas nossos, irmãos, que tantas vezes nós não experimentamos o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus da nossa vida, é porque nós damos muito crédito ao que os homens determinam, ao que a lei humana determina. A gente se preocupa demais com as pessoas que estão à nossa volta. Este homem, contrário a isso, ele quebrou todo o protocolo, toda a lei que o separava humanamente do seu milagre. Ele ignorou tudo e foi até onde Jesus estava. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, como sempre cercado por multidões, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Mas um outro fato também muito importante, queridos. Além de ser uma situação terminal, além de ser uma lei quebrada, em terceiro lugar, aconteceu também uma adoração reconhecedora. O texto bíblico nos diz: ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, ele se prostrou com o rosto em terra. Se o nosso altar aqui fosse mais alto, ficaria mais fácil de ilustrar isso aqui. A prostração com o rosto em terra acontecia da seguinte forma, queridos: a pessoa se ajoelhava e ela literalmente colocava a sua face no solo. Ela se abaixava e colocava a face no solo. Essa era uma postura de adoração ao Deus verdadeiro.
Nenhum judeu faria isso, senão diante do Deus verdadeiro. Portanto, quando este homem se prostra desta forma diante de Jesus Cristo, o seu gesto está dizendo: eu reconheço que esse, diante de quem eu estou me prostrando, é Deus. É Deus. E para que o impossível de Deus nos alcance, para que o sobrenatural de Deus alcance a nossa vida, nós temos que fazer como este homem, meus irmãos. Nós temos que ignorar o que está à nossa volta. E temos que verdadeiramente, com o coração intenso, reconhecer que Jesus Cristo é Deus, que o Senhor é Deus, e adorá-lo. Permita-me te dizer uma coisa como palavra de Deus: o ambiente no qual os milagres acontecem é ambiente de entrega total, de adoração ao Senhor. Os milagres acontecem não nos momentos de euforia, mas os milagres acontecem em momentos de contrição, de rendição, de profunda adoração ao Senhor. Talvez, meus amados irmãos, um dos motivos pelos quais os milagres são tão ausentes da nossa vida é porque nós temos tão pouca intimidade com Deus. Nós adoramos profundamente tão pouco. Por isso, então, a atmosfera do milagre não é preparada. Mas aquele homem, impulsionado por Deus, praticou uma adoração reconhecedora. E em quarto lugar, um quarto fato maravilhoso, uma súplica comovente. O texto bíblico nos diz: suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A denotação do texto, meus irmãos, é assim: ele com o rosto no chão, falou de maneira alta, porque quando uma pessoa está nessa posição curvada, com o rosto em terra, para que se ouça a sua voz, de fato ele precisa falar mais alto. E a denotação do texto, quando diz que suplicou-lhe, é uma denotação de força de voz. E ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Permita-me dizer a vocês, queridos irmãos, a título de palavra de Deus, se nós queremos alcançar o sobrenatural de Deus, se nós queremos alcançar o impossível de Deus na nossa vida, nós não podemos ser crentes rasos. Oh, meus irmãos, nós não podemos ser crentes superficiais. Se nós queremos entrar em de fato, no mover extraordinário, sobrenatural de Deus, nós não podemos viver uma vida cristã pequena, medíocre. Nós precisamos viver vida intensa com o Senhor. Não basta apenas a gente pronunciar palavrinhas de oração daqui para acolá. Nós temos que ter um coração intenso, assim, de súplica, de entrega ao Senhor. É aí que acontece o impossível. Aquele homem, humanamente falando, estava vivendo uma grande impossibilidade. Impossível ser curado. Impossível. Essa é a primeira impossibilidade. Permita-me te dizer algo da parte de Deus nesta noite. Eu não sei se você está enfrentando uma situação impossível como aquele homem enfrentou. Eu não sei qual é a história da sua vida. Eu não sei qual é o momento atual da sua vida. Não sei, sinceramente eu não sei. Se Deus me mostrasse agora, talvez eu nem falaria para não te constranger, a menos que Deus mandasse. Eu não sei muito a respeito da sua vida, mas eu sei de algo extraordinário. O impossível para o homem. O impossível para o homem
não é impossível para Deus. Não é. Seja em que área for da sua vida, saiba disso. Se você olha para todos os lados, como é o caso deste homem leproso, não vê solução, não tem solução mesmo. Não é só que você não veja, de fato não tem solução no homem, mas em Deus tem. Deus pode, Jesus Cristo pode. Aleluia, aleluia. Deixa eu ouvir amém. Amém, queridos? A segunda impossibilidade, meus amados irmãos, uma segunda impossibilidade nos é apresentada nesse texto bíblico, é impossível não curar. É o outro lado. Para aquele homem era impossível ser curado. Agora, para Jesus Cristo, para Deus, naquele contexto, era impossível não curar. E eu mostro isso na palavra do Senhor para vocês, de acordo com o versículo 13. Deixe-me te falar algo muito importante da parte de Deus. Existem algumas posturas, irmãos, do nosso coração e da nossa vida que Deus não resiste. Temos muitos exemplos bíblicos disso. Existem algumas posturas de servos genuínos de Deus que Deus não aguenta. Existem orações que Deus diz assim: não posso deixar de responder essa oração. Não é colocando a sua soberania em xeque, não. É por causa do amor, do coração de Deus. Quando Deus vê um coração contrito, Ele age. Olhando por essa ótica que eu mostro a vocês, essa segunda impossibilidade, naquele momento nós podemos usar essa força de expressão e dizer que era impossível Jesus não curar aquele homem. Não porque Ele não é soberano e por acaso se decidisse não curar, alguém forçaria Ele a curar. Não é isso. Mas o coração daquele homem conduziu o coração de Jesus para que o impossível acontecesse naquele momento. Olha o versículo 13, queridos. De acordo com o versículo 13, a gente pode perceber que quando estamos em linha com o projeto de Deus, é impossível Deus não agir, porque Ele não renega a sua palavra, o que Ele diz na sua palavra que vai fazer, e a gente entra em linha com a palavra, Deus faz. Assim sendo, vejamos 3 aspectos reais quando isso acontece na nossa vida, como aconteceu na vida daquele homem. Em primeiro lugar, o toque de Deus. Maravilhosamente o texto bíblico nos diz: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus estendeu a mão e tocou aquele homem. E eu vejo algo espetacular aqui, irmãos. Eu vejo que nos momentos em que o ser humano é rejeitado por todos, em momentos em que ninguém ousaria colocar a mão, Deus coloca. Nenhum ser humano em bom senso, em um bom juízo, tocaria num leproso naquela situação. Mas o texto bíblico nos diz que depois que aquele homem se coloca em adoração e suplica ao Senhor por sua intervenção, Jesus Cristo estende a mão e toca-lhe. E é importante nós percebemos, irmãos, que esse toque, de acordo com a denotação original do texto, não foi só assim, ó. Não foi só aquele toque de susto. Não. Alguns intérpretes, inclusive, arriscam indo longe, dizendo que Jesus chegou a abraçar aquele leproso. O texto original nos dá a impressão de que foi mais do que um simples encostar de dedos, mas foi pegar firme. Aleluia. Aleluia. É importante que tenhamos no nosso coração, meus queridos irmãos, essa grande verdade.
Olha, mesmo que os homens estejam nos rejeitando, mesmo que nós já estejamos totalmente abandonados, rejeitados pelos que estão mais próximos e pelos que estão mais longe, Deus é capaz de se aproximar o máximo e tocar em nós, em nos abraçar. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma vida sem o toque de Deus é uma vida sem sentido. Uma vida sem o abraço de Deus é uma vida marcada pelo desespero, pela vergonha, pela dor. Aleluia. Deus quer tocar a nossa vida, não uma, 2, 3 vezes apenas. Ele quer que nós vivamos uma vida de intimidade com Ele. Aleluia, aleluia. Em primeiro lugar, queridos, o toque de Deus. Em segundo lugar, além do toque de Deus, podemos analisar a vontade de Deus. O texto sagrado nos fala a resposta de Jesus, porque aquele homem prostrado disse: se quiseres, tu podes me curar. Aí então Jesus disse: quero, fica limpo. O texto português foi generoso conosco e colocou uma exclamação, porque a denotação original é exatamente essa, é uma exclamação de intensidade de Jesus Cristo, quando ele diz: quero, fica limpo. Não é simplesmente eu vou quebrar o seu galho, não é simplesmente eu vou fazer alguma coisa somenos por você. Não, esta é a minha vontade. Eu quero que você seja limpo, eu quero que você seja curado. O que nos leva a entender, meus amados irmãos, que no projeto de Deus existe sim a vontade do Senhor de nos abençoar. Deus tem grande alegria em nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Peter Wagner falou uma frase que nunca mais saiu do meu coração o ano passado. Ele disse: Deus tem muito mais prazer em abençoar o seu povo do que até mesmo o povo de Deus tem prazer em ser abençoado. Deus tem prazer. Esta é a vontade de Deus para a vida daqueles que se rendem, daqueles que vivem intensamente para Ele. Aleluia. Em primeiro lugar, o toque de Deus. Em segundo lugar, a vontade de Deus. E em terceiro lugar, queridos, o milagre de Deus. O milagre de Deus. O texto bíblico nos diz maravilhosamente: e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Eu sou muito imaginativo com a Bíblia Sagrada, e eu fiquei pensando nessa cena. Meus irmãos, o cara estava coberto de lepra, e instantaneamente ele ficou sem nada de lepra. Foi as feridas do seu corpo sendo saradas diante dos olhos daqueles que ali estavam. Se porventura, meus irmãos, glorifiquem a Deus comigo por isso, se porventura lhe estivessem já faltando as partes terminais do corpo, comidas pela lepra, nasceram na hora. Foi assim, no momento, naquele mover espetacular de Deus, o milagre aconteceu. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, eu vejo que muitas vezes nós vivemos em miséria, presos dentro do próprio baú onde está o tesouro. Eu vejo que muitas vezes a gente fica mendigando o pão, espiritualmente falando, enquanto nós estamos presos dentro da despensa de Deus. O projeto de Deus, ouça por favor, leve isso no seu coração. Não é como se prega por aí, que é só milagre, só milagre, só milagre, ponto final. Não é isso.
Mas o projeto de Deus é que nós vivamos no sobrenatural dEle. Sim, meus irmãos, sim. Deus quer realizar milagres na minha vida. Deus quer realizar milagres na sua vida. Quer sim, está no cronograma de Deus milagres para o seu povo. Nós só não podemos fazer o que estão fazendo com o Evangelho, colocando o milagre acima do próprio Deus. Aí não. Aí é bagunçar o coreto do que Paulo e os demais apóstolos escreveram. Não. Mas que Deus tem no seu cronograma para cada um de nós milagres, sobrenatural, impossíveis. Tem. Falo por experiência própria. Falo por ler biografias de homens e mulheres de Deus, desde Atos dos Apóstolos. Deus tem um sobrenatural sim para as nossas vidas. E existem alguns momentos, irmãos, ouçam isso, levem no coração isso. Olha, existem alguns momentos que Deus vai curar, Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer o que nenhuma outra pessoa no universo tem condições de fazer. Ele vai fazer. E Ele vai fazer, porque Ele estará tão, mas tão com o coração tão ligado à nossa postura, que Ele vai dizer: eu vou fazer porque Ele, porque ela estão assim comigo. Amém, gente? Glória a Jesus. O toque de Deus, a vontade de Deus, o milagre de Deus. Impossível Deus não curar aquele homem, Jesus não curar aquele homem, por causa da postura dele. Porque ele se colocou em linha com a vontade soberana de Deus para aquele momento da história. Aleluia. E em terceiro e último lugar, queridos, uma terceira impossibilidade é que é impossível não testemunhar. Impossível não testemunhar. Meus amados irmãos, se nós estamos em linha com o projeto abençoador de Deus e Deus faz um milagre, nós não damos conta de ficar calados, de esconder a coisa. Muitas vezes Deus faz na vida do seu povo, e o seu povo se cala, é porque não entrou na dimensão do milagre, não entrou na dimensão do projeto abençoador de Deus. Porque quando nós estamos dentro do projeto abençoador de Deus, queridos irmãos, nós não conseguimos nos calar. No versículo 14, nós vamos observar 3 verdades importantes sobre o testemunho. A primeira, é necessário comprovar o milagre antes do testemunho. Escreva aí, por favor, comprovar. A Bíblia nos diz no texto sagrado que Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote. A determinação é que uma vez que a pessoa era curada da lepra, ela tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote examinava a pessoa, e então percebendo que ela estava curada, declarava a sua cura. O sacerdote dava o atestado de cura para a pessoa. Foi o que Jesus mandou aquele homem fazer. Permita-me aplicar isso a alguns acontecimentos dos nossos dias, irmãos. Estou preocupado muito com o fato de algumas pessoas de boa fé, que se declaram curadas de algumas enfermidades sérias, e não foram curadas. Recentemente fiquei sabendo de alguns casos assim, do nosso contexto, não da igreja local, do nosso contexto de cidade, de pessoas que disseram ter sido curadas sobrenaturalmente, mas não foram. Tanto é que continuam fazendo tratamento, inclusive com respeito a câncer. Deixe-me te dar uma palavra de Deus hoje à noite. Deus é Deus de milagres. Quantos dizem amém?
Mas antes de testemunhar que o milagre aconteceu, nós temos que ter uma comprovação, não do sacerdote, como era o caso lá, porque o sacerdote não era apenas sacerdote, ele era inclusive médico e fiscal sanitário, no contexto de Israel. Mas no nosso contexto aqui, para aí, você está com uma determinada enfermidade no seu físico, Deus te curou, aleluia, Deus te curou. Agora vai lá no médico, faz os exames de novo, e o médico declara: não, você não tem nada. O que aconteceu? A sua enfermidade sumiu. Aí sim você testemunha: Deus me curou. Compreendem? E se depois a enfermidade voltar? Bom, aí é outra história. Mas se houve uma declaração médica de que o câncer sumiu, de que a coluna torta se endireitou, e assim por diante. Se há uma declaração médica sobre o fato, não existe mais a enfermidade que existia, então, glória a Deus, estou curado. Aí testemunha. Era isso que Jesus estava orientando aquele homem ex-leproso a fazer. Deixa eu ver, amém? Uma segunda verdade, queridos irmãos, também é necessário oferecer algo em sinal de gratidão no testemunho. O texto nos diz que Jesus orienta aquele homem, diz: olha, você vai, se mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou. Aqui, queridos, é algo muito importante para nós. Tem pessoas que não sabem nem retribuir em gratidão o que Deus faz. As pessoas da teologia da prosperidade ensinam que uma vez que você foi abençoado, você tem que dar uma boa oferta. O que de todo não está errado, mas não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui de um coração grato. Jesus está falando aqui do coração que reconhece que Deus abençoou, e que é capaz de oferecer algo, até a própria vida, em sinal de gratidão, em sinal de ações de graças. Portanto, se Deus te abençoar, se Deus fizer um milagre na sua vida, não fique calado, constate o milagre e diga que você recebeu de Deus a bênção, e ofereça alguma coisa. Quem sabe um momento de evangelização maior, quem sabe uma dedicação maior à vida de oração, quem sabe uma vida devocional mais profunda, mas não fique como você estava. Ofereça algo em sinal de gratidão no testemunho. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, quando estamos em linha com o projeto de Deus, o testemunho torna-se incontrolável. Depois, olha o que diz o texto aí: depois de tudo, o texto bíblico diz assim: porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Por mais que Jesus dissesse àquele homem: olha, vai só ao sacerdote, não fica falando demais por aí não, mas aquele homem não se continha, e ele testemunhava, e quanto mais sabiam que aquele homem que estava em estado terminal tinha sido curado, mas o povo ia para lá, para receber a bênção que aquele homem recebeu. Não dá para segurar, irmãos. Quando Deus faz algo extraordinário na nossa vida, torna-se incontrolável o testemunho. Amém, gente? Portanto, 3 impossibilidades presentes na vida daquele homem: impossível ser curado, impossível Deus não curá-lo em uma força de expressão, que não fere a soberania de Deus, mas exalta o amor de Deus. E em terceiro lugar, impossível não testemunhar. Aquele homem não conseguiu ficar calado, abriu a sua boca e testemunhou o milagre que Deus fez. Glória a Jesus. Finalizando, queridos, a título de considerações finais, faço 3 considerações, na verdade. A primeira delas: o estado do homem do século 21 é tão deplorável quanto
o daquele leproso da Galileia. Não a lepra física, mas a lepra espiritual. Não o estado deplorável físico, mas o estado deplorável espiritual. Assim como aquele homem estava coberto de lepra, hoje a humanidade encontra-se coberta de pecado, longe de Deus. E cabe a mim e a você sermos porta-voz de Deus na nossa geração. Em segundo lugar, hoje o poder salvador e curador de Jesus é tão real. Digam comigo, tão real. Vejam bem, queridos, é tão real quanto a um manifesto ao leproso daquela época. Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O poder sobrenatural, miraculoso, extraordinário de Jesus Cristo é tão real hoje quanto naqueles dias. E em terceiro e último lugar, o testemunho no século 21 é dado sob pressão. O leproso da Galileia foi pressionado para não testemunhar. Olha o contraste. No nosso culto de Réveillon aqui, a gente abre oportunidade para testemunhos. Vocês já perceberam que ninguém quer falar? Ninguém ousa testemunhar. Os que vão é assim, eu vou testemunhar. Testemunha. O testemunho é quase um lamento. O leproso foi pressionado para não testemunhar. Cala a boca, não fala, rapaz. Mas ele falava. Nós somos diferentes. Nós só testemunhamos quando estamos debaixo de pressão. Incrível, não é? Olha aqui para mim, deixa eu finalizar. A grande questão que é feita hoje em nossos dias: por que os milagres são tão raros? Por que os impossíveis de Deus estão tão raros? Talvez é porque nós somos muito superficiais.